Fala pessoal, tudo bem? Esse é o Estogel, sou o professor Horácio. Mais uma aula de geografia, falando hoje sobre as revoluções industriais, as clássicas e as recentes, e as tendências realmente da industrialização e da economia industrial do mundo contemporâneo. Falando com vocês naquilo que nós chamamos de primeira revolução industrial, né? Dessa evolução da técnica no espaço, né, que o homem conduz e cria nos fins do século XVIII, né, 1780, no Reino Unido, na Inglaterra, que foi o primeiro país a ter condições de fato de sair de uma indústria artesanal, de uma indústria puramente doméstica, para uma indústria fabril, né, em fábricas, em indústrias e maquinofatura. Nós temos o carvão como a principal fonte de energia dessa primeira revolução industrial. O Reino Unido dispunha então de uma grande quantidade de carvão mineral no seu território, e nós temos a invenção dos ingleses da máquina a vapor, que vai então fomentar essa primeira grande indústria, que será a indústria têxtil da Inglaterra. Teares mecânicos e hidráulicos são substituídos por teares movidos por força combustão a vapor. Também a mineração vai se expandir muito graças às bombas que funcionavam a vapor, e depois os trens, e depois uma série de outras máquinas que vão se desenvolver, primeiramente no Reino Unido, na Inglaterra, e depois elas vão se espacializar para alguns países da Europa Ocidental. É importante que você entenda que o termo primeira, segunda, terceira revolução industrial é meramente cronológico, né? A industrialização ela tem um início e ela continua. Então nós estamos aí caminhando, né, no século XXI para robótica, para biotecnologia, enfim, uma série de novas tecnologias que o mundo possui, e que isso não tem por que receber nomes e fases, né? Nós estamos usando esses termos apenas por tempo histórico, cronológico, para facilitar a compreensão de todos, né? A segunda revolução industrial ela se dá em meados do século XIX, já por volta de 1860 em diante. Ela vai contar não somente com a Inglaterra, mas agora a países da Europa Ocidental, né? Alemanha, França, norte da Itália, Bélgica, Noruega, enfim, mais países ali da Europa Ocidental, e também atravessando aí o continente, indo para a América do Norte, os Estados Unidos da América, que depois da Guerra de Secessão, depois de 1865, com a abolição da escravatura, os Estados Unidos também vão se tornar uma importante potência, a princípio regional e depois totalmente global, na indústria e na agricultura. O petróleo e a eletricidade são novas fontes de energia que vão se desenvolver na segunda revolução industrial, e que vão agora mover novas máquinas, né? Uma era de alta produtividade, de maquinofatura, enfim, a indústria química, a indústria siderúrgica, elas vão avançar extremamente, né? Nós teremos também modelos produtivos como o Fordismo, né? Que é essa linha de produção em série criada pelo Henry Ford, né? Que vai estabelecer uma especialização do trabalho, onde cada funcionário, cada trabalhador executa uma única parte, para que no fim de uma linha de produção você tenha uma produtividade muito maior. Junto com o Fordismo, nós temos o Taylorismo, que é um conceito da administração de empresas, que busca racionalizar o tempo em que cada trabalhador cumpre a sua função, com o objetivo final, obviamente, de aumentar a produtividade e aumentar os lucros. O Taylorismo é muito utilizado nas empresas de fast food, né? McDonald's e essas lojas de comida, que os funcionários têm um tempo estabelecido para produzir cada lanche, cada prato, etc. e tal. Nós temos aqui uma imagem, né, dos primeiros carros aí do final do século XIX para o início do século XX, e nós caminhamos então para a terceira revolução industrial, que ela se dá no século XX e XXI, em especial da década de 1950 para cá, né, após o fim da Segunda Guerra Mundial. A economia mundial ela começa a se internacionalizar, ela começa a se tornar integrada mundialmente. Há um avanço tecnológico gigantesco em termos de sistemas de transporte, comunicação. Essa industrialização ela se concentra em centros de pesquisa e tecnologia nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, no Japão e na grande potência que nós conhecemos, a China, que com o fim dos anos 1970, com a morte de Mao Tse Tung,
a repressão comunista ela cessa por um período, e a China, governada por Deng Xiaoping, ela vai abrir a economia para o capital americano, para o capital japonês, para o capital europeu, e a China vai se tornar então uma grande plataforma industrial de exportação, uma ZEE, né? Uma zona exclusiva econômica, e a China se torna então hoje a segunda maior potência econômica do mundo, perdendo somente para os Estados Unidos da América. Há quem diga que a China possa, quem sabe, nos próximos anos, superar os Estados Unidos. É a era da informação, da informática, das telecomunicações, da televisão por satélite, né, das imagens por satélite, enfim, muitas tecnologias serão desenvolvidas durante a Guerra Fria, né, durante o mundo bipolar. Os países serão classificados como primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Primeiro mundo, capitalistas ricos. Segundo mundo, países socialistas de economia planificada. Terceiro mundo, países capitalistas pobres, subdesenvolvidos. Nós temos o advento da robótica, da biotecnologia, das pesquisas com células-troncos, buscas de curas para doenças que até então são incuráveis, etc. e tal. Hoje a indústria farmacêutica é uma das indústrias que mais lucram no mundo todo, junto com as empresas de tecnologia, de informática, os bancos virtuais, as criptomoedas, enfim, todas essas novas linhas de mercado que o mundo do século XXI tem oferecido, né? O exemplo aqui, então, do teclado representando a informática. Fatores locacionais para a industrialização. Nenhuma região se tornará industrializada sem esses critérios aqui, sem essas características. Primeiro, o dinheiro, né, o capital para ser investido, né, os recursos financeiros que o empresário precisa dispor, que o governo precisa dispor, caso seja uma indústria estatal, né, do governo. Mão de obra, né, que pode ser qualificada ou não, né, depende do ramo, depende do grau de complexidade, de tecnologia que essa indústria tenha. Matéria-prima, né, nós precisamos então borracha, aço, plástico, etc. e tal, são as fontes de matéria-prima que saem da natureza, são processadas e se transformam então em matéria-prima para que a indústria possa processá-las e convertê-las em bens de consumo, né? Bens de produção ou bens de consumo, duráveis ou não duráveis. Mercado consumidor, eu preciso então de estabelecer uma rede de compradores para esses produtos que serão produzidos. Fontes de energia, né? Sejam elétricas, seja termoelétrica, enfim, seja petróleo, seja gás natural, sejam energias renováveis, né? A terceira revolução industrial conta com novas fontes de energia renováveis como a eólica, solar, geotérmica, e vários parques de energia renováveis têm se estabelecido principalmente nos países desenvolvidos e também de alguma forma nos países subdesenvolvidos. Infraestrutura, né? Modais de transporte, ferrovias, hidrovias, aeroportos, rodovias, sistemas de internet, fibra ótica, tecnologias das quais a indústria precisa para de fato possuir aquilo que o Milton Santos chama de fluxo, né? Fluxos e fixos de mercadorias, capitais, pessoas, etc. e tal. A água, né, imprescindível em qualquer processo produtivo. A agricultura utiliza 70% da água potável do mundo, a indústria utiliza 19% da água potável do mundo e o restante fica de consumo residencial doméstico. Então vejam que a água é extremamente importante na indústria. E por fim, incentivos fiscais, que são ajudas do governo, retirando impostos dos empresários, das empresas, para que elas possam contratar, para que elas possam expandir suas plantas produtivas, flexibilização de leis ambientais, o que é muito ruim, porque o mundo vive hoje um quadro crônico de destruição ambiental, aquecimento global, processos intensos de desertificação, poluição das águas. 1/3 das águas potáveis do mundo estão poluídas, comprometidas em nível 4, que seria o pior nível de poluição. Enfim, esses incentivos fiscais do governo, normalmente eles fazem com que as empresas e o capital mundial mande no mundo e faça o que bem entende com o mundo, né? Ainda que muitas pessoas possam falar, puxa, mas gera emprego, gera renda e tal, nem sempre isso é tão saudável quanto parece pro mundo em médio e longo prazo. Falando aqui sobre a industrialização clássica
e a industrialização tardia ou recente. Países de industrialização clássica hoje são países que são chamados de países capitalistas desenvolvidos, que estão num processo de industrialização mais longo, desde a primeira Revolução Industrial. Existe que possuem, então, parques industriais muito diversos, né? Europa Ocidental, Inglaterra, França, Alemanha, o norte da Itália, as regiões da Áustria, né? Os Países Baixos, com indústria siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, indústria naval, aeronáutica, montadoras de automóveis, empresas de celulares, telefonia móvel, enfim, pesquisas na área de energia nuclear, enfim, muitas são essas indústrias de alta tecnologia espalhadas na Europa Ocidental. Nós temos nos Estados Unidos a região nordeste, né, de Nova York, ali, com um grande setor industrial tradicional, indústrias montadoras de automóveis, de eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Nós temos na porção oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, o Vale do Silício, que é território das grandes indústrias de alta tecnologia, como a Apple, a Google, a HP, a Microsoft e tantas outras grandes indústrias da tecnologia mundial instaladas no território dos Estados Unidos. No Japão, nós temos a Tóquio, né, Hokkaido, algumas metrópoles extremamente industrializadas, e é importante frisar aqui que esses países, né, da Europa Ocidental, Estados Unidos, Japão, possuem núcleos de desenvolvimento tecnológico, centros universitários extremamente desenvolvidos, formando realmente uma mão de obra muito qualificada e formando também um novo cartel de produtos que são, então, os produtos que são lançados pela mídia, pela indústria cultural, pela televisão, cinema, internet, etc. e tal, o que mantém esses países no topo da economia mundial. Alta tecnologia, né? Então, essas são as características dos países de industrialização clássica. Os países de industrialização tardia são chamados de subdesenvolvidos, atrasados, pobres, etc. e tal. Tem uma industrialização muito mais rápida, né, mais recente, apenas após o término da Segunda Guerra Mundial, segunda metade do século XX, é que esses países vão se industrializar. Nós estamos falando da América Latina, do México, do Brasil, da Argentina, da África do Sul, da Índia e de tantos países do Sudeste Asiático, enfim. São países que realmente caminharam muito para uma industrialização, mas muito dependente dos países desenvolvidos, né? Nós somos basicamente exportadores de matéria-prima e de produtos industrializados com baixo valor, né? Com pouca tecnologia. Falando um pouco, para fechar a aula, né, da indústria no Brasil, o Brasil viveu a sua primeira experiência de industrialização sistêmica e de fato significativa no governo Getúlio Vargas, de 1930 em diante, né? Nós temos a substituição das importações durante as guerras mundiais. O Brasil deixa de importar alguns ou muitos produtos que vinham da Europa, dos Estados Unidos e tal, devido às guerras mundiais. E o Brasil começa então a produzir aqui, a desenvolver aqui uma indústria genuinamente nacional, uma indústria de base, que é a indústria siderúrgica, metalúrgica, algumas indústrias na área de alimentos, indústria de motores elétricos, enfim, o Brasil alcança um nível, né, inicial de industrialização no governo Getúlio Vargas. De 1950 em diante, o governo Juscelino Kubitschek, em especial, até meados da ditadura militar, o Brasil passa por um intenso processo de industrialização com a chegada das multinacionais, né? Volkswagen, Mercedes e outras tantas multinacionais vão invadir o Brasil, passando então a investir. O governo brasileiro é o grande investidor de infraestrutura, criando sistemas de rodovias interligando todo o país, né? Do interior ao litoral, etc. e tal. E é importante você já entender que essa infraestrutura do Brasil é muito precária, porque o Brasil não desenvolveu um eficiente sistema de ferrovias, né, que cortam o país inteiro, hidrovias. O Brasil tem realmente uma dívida muito grande com um sistema intermodal de transportes. O Brasil depende muito das rodovias e do sistema de transporte rodoviário, o que encarece muito os nossos produtos e quebra a nossa competitividade em nível mundial. Hoje a gente pode dizer que o Brasil é o maior produtor mundial de comida, de alimentos, mas não consegue entregar devido à sua precária infraestrutura de portos, de sistemas de transporte, etc. e tal.
O ABC Paulista, né, as 7 cidades do ABC Paulista, em especial São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, talvez um pouco Santo André, são cidades, municípios da região metropolitana de São Paulo, que vão receber grandes plantas produtivas dessas montadoras multinacionais. Fechando essa aula, década de 80, os anos finais da ditadura militar, o Brasil estava realmente em uma crise econômica, social, política sem precedentes, né? O nível de inflação chegando aí a 82%, 84% ao mês, chamado pelos especialistas economistas de década perdida do Brasil, o início da descentralização industrial, ou seja, as empresas da região sudeste, que é o principal centro econômico industrial do Brasil, elas começam a sair da região sudeste em busca de menores custos de produção em regiões como as regiões do Nordeste, Zona Franca de Manaus. Essas empresas elas deixam a região sudeste devido ao alto custo de produção, ao trânsito, à violência, à pressão dos sindicatos e movimentos trabalhistas, etc. e tal. Então há uma fuga dessas indústrias do centro, né, para outras regiões interioranas e outros estados. Década de 90, nós temos aí o governo Collor e o governo Fernando Henrique Cardoso, que vão vender as nossas empresas estatais para grupos estrangeiros, né? As privatizações começaram com o Collor e depois elas se intensificaram no governo Fernando Henrique. A Vale do Rio Doce, parte da Petrobras, enfim, as empresas de energia foram basicamente telecomunicações, quase todas vendidas a grupos estrangeiros, o que tornou a nossa economia ainda mais frágil, né? Porque agora a gente não tem nenhuma indústria de base que é propriamente nossa. Significa dizer que o país, o Brasil, se torna cada vez mais frágil diante das potências econômicas industriais. Descentralização industrial, né? A saída do Sudeste para outros estados, em especial o Nordeste. E os anos 2000 nós temos destaque para a Petrobras, a indústria petrolífera e a indústria naval, com alguns outros setores mais liderados por essas duas áreas, né? Os anos do governo Lula, do governo PT, foram áreas em que a economia do Brasil viveu um crescimento, né, no PIB, Produto Interno Bruto, muito elevado. O Brasil alcançou a 7ª para a 6ª posição no ranking de economia mundial. Nós tivemos aí a ascensão das universidades federais, que vão desenvolver tecnopolos, né? Centros de pesquisa tecnológica. O Brasil viveu um bom momento, pelo menos até 2008, mas tudo isso é muito dependente das commodities, que são os produtos primários da agricultura e do extrativismo mineral. A soja, o milho, aço, manganês, alumínio, que alcançaram o petróleo, né, que alcançaram um preço muito alto durante esse período, e o Brasil, no governo Lula, pegou esse boom, né, pegou esse bonde de prosperidade que trouxe realmente muito dinheiro para dentro do país e que, na minha opinião, de fato, não foi bem investido. O Brasil poderia ter desenvolvido novos sistemas de infraestrutura, de transportes, novos tecnopolos, tirado o centro de tecnopolos da região sudeste, levado para outras regiões do Brasil, investido realmente em mais indústrias estatais, etc. e tal, gerando mais empregos, e infelizmente não foi isso que aconteceu. E de 2009 para cá, com a crise dos Estados Unidos, das hipotecas podres, né, das subprimes americanas, a crise econômica ela foi alcançando outras regiões do mundo e em 2013 ela afetou o Brasil, porque o preço das nossas commodities despencou e o governo Dilma não foi capaz de superar essa crise, que foi, eu acho que talvez o principal motivo que levou ao impeachment, além, obviamente, das grandes fraudes políticas que o nosso país tem vivido. É isso, a aula acaba aqui. Eu espero que você tenha compreendido. Se você quiser, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.